Você tem percebido que quando vocês conversam em casa, tudo termina em briga? Ou às vezes você fala sem parar e ele não te responde? Você se sente frustrada e às vezes até com um nó na garganta, porque o que você precisa falar não sai. Então fica ligado nessa dica agora, que a gente vai falar sobre comunicação efetiva no casamento. A maioria das vezes a gente acaba brigando porque a gente não tem razão. Muitas vezes a gente tem razão no que a gente fala, mas a gente escolhe a forma errada de falar, escolhe o momento errado de falar. Por exemplo, às vezes quando a gente está nervosa, tem gente que aumenta muito o tom de voz, que grita, ou tem gente que chora enquanto precisa falar alguma coisa importante. Tem gente que se trava totalmente. E então o que acontece? O fato de aumentar o tom de voz, da gente gesticular com gestos que estão sempre criticando, tudo isso faz que o contexto complique a comunicação. Então o outro do outro lado fica tão observando que você está tão nervoso, tão nervosa, que ele já fecha o ouvido para o que você está falando. Então é muito importante a gente saber exatamente como falar, escolher as palavras, o tom de voz e principalmente o momento de falar. Eu tinha um casal que uma vez eu atendia, que ela sempre era uma pessoa que sempre mantinha o seu tom de voz e ao mesmo tempo uma pessoa que parecia muito resolvida, mas ela alfinetava. Então ela alfinetava naquele jeito bem sempre educadinho dela. E o marido, depois de receber tanta afinação, acabava explodindo de raiva, gritava ou falava alguma coisa que ela se sentia ofendida. Ela falava, viu, doutora? Viu como ele grita comigo? Mas ela não percebia que ela alfinetava. Então a gente tem que perceber tudo isso no contexto da comunicação, porque tudo isso vai implicar numa não comunicação. O que é comunicação? Eu preciso falar e outro precisa entender o conteúdo do que eu estou falando. Então agora eu vou te dar algumas dicas de algumas frases que vai te ajudar o teu conteúdo a chegar do lado de lá. Uma dica importante é sempre você começar com eu, porque se você começa com você, dá a impressão que você está acusando. Você faz isso, você faz aquilo e ninguém gosta de ser acusado. Então comece com eu. Eu tenho me sentido. Fale o que está no seu coração. Então aí você fala, olha, eu estou me sentindo frustrada, eu estou me sentindo triste. Aí você completa a frase, né? Estou me sentindo frustrada porque parece que quando eu falo você não me dá atenção, né? Estou me sentindo triste porque nós estamos cada vez mais distantes um do outro. E é importante você colocar o nós, porque senão é sempre a impressão que é o outro que está com o problema. Não, nós estamos com o problema. E se você também está com o problema, você é 50% do nós. Se ele está com problema, ele é 50% do nós. Então, ele ou você estão com problema, nós estamos com o problema. E como nós vamos resolver esse problema? Porque nós temos que chamar os dois para resolver. A responsabilidade desse casamento dar certo é dos dois. Então, o que nós podemos fazer? Isso está acontecendo por quê? Você pode colocar o teu ponto de vista. Eu acho que eu percebo que isso está acontecendo porque você está trabalhando demais e eu também estou muito em função das crianças, além de trabalhar fora. Eu não sei, cada um tem a sua realidade. Você vai saber exatamente por que essa situação se instalou. Ou desde quando? Eu tenho percebido desde a época do último nascimento do filho. Eu tenho percebido desde que você foi promovido e precisou trabalhar mais tempo, sei lá, né? Desde do meu último filho, eu estou me sentindo mais triste, talvez eu esteja numa depressão pós-parto, eu gostaria de ver isso. Então, vamos perceber desde quando mudou. Aí você pode chamar também o outro agora, né? Então, depois de tudo isso que eu falei, porque você abriu ali teu coração, colocou tudo que estava aqui dentro. E agora, o que nós vamos fazer com isso, né? Como você pode me ajudar com isso? Porque também você abriu suas fraquezas, as suas dificuldades, né? Você pode chamar o outro para te ajudar, né? Como nós podemos resolver essa situação diante de tudo que você falou. E por fim, é importante vocês saberem
como vocês vão planejar. Que parte da responsabilidade é minha para essa mudança e que parte da responsabilidade é dele. Vocês precisam dividir essas tarefas. Eu não sei qual é o seu problema, mas vocês precisam colocar em prática. Não adianta a gente falar sobre o problema, teorizar sobre o problema e não praticar a solução desse problema. Se vocês chegaram numa solução, é importante não só pôr em prática, mas manter essa prática. De vez em quando, voltem a conversar sobre esse assunto. De vez em quando, olhem lá, dá uma nota. Nós melhoramos estava 6, agora nós estamos 8. O que falta para a gente chegar em 10? Então vamos ser bem práticos para resolver. Mas o mais importante é sempre com muito respeito, muita admiração um pelo outro, entendendo as diferenças, nunca acusando e nunca exigindo mudanças. As mudanças elas têm que acontecer naturalmente.